O texto de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, é o texto que nós vamos meditar nessa ocasião. E o tema da nossa reflexão é o que somente Deus vê em secreto. O que somente Deus vê em secreto. Acho que está um pouquinho alto. Vocês estão ouvindo bem aí? Atrás estão ouvindo bem? Ok? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Pode diminuir aqui um pouquinho, irmão, por gentileza. Versículo de número 1 e seguintes. A palavra de Deus diz assim: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Preciso de retorno. Portanto, quando deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. O que somente Deus vê em secreto. Senhor nosso Deus, nos curvamos humildemente diante da Tua palavra, pedimos-te que nos fales através dela, que o Senhor conceda ao Teu servo pregador, vaso limitado, a graça de bem interpretar a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Sejamos edificados, sejamos encorajados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Há um livro muito interessante intitulado A Igreja Emocionalmente Saudável, de autoria de Peter Scazzero. E na página número 23, o autor deste livro faz uma pergunta e apresenta 11 situações que estão relacionadas a essa pergunta. A pergunta é a seguinte: algumas dessas pessoas se parecem com alguém em sua igreja? Algumas dessas pessoas se parecem com alguém em sua igreja? Ele apresenta 11 situações que estão relacionadas a essa pergunta.
O membro do conselho que nunca diz, eu estava errado, nem sinto muito. O líder do ministério infantil que está sempre criticando os outros, e aqui a gente pode estender a outros ministérios. Diz ainda o autor do livro, o líder do grupo controlador que não tolera pontos de vista diferentes. O homem de meia idade, pai de 2 criancinhas, que é secretamente viciado em pornografia. O marido de 35 anos, sempre ocupado servindo a igreja, mas inconscientemente, ou inconsciente da solidão da sua esposa em casa. O líder de louvor, que interpreta qualquer sugestão como um ataque e uma rejeição pessoal. O professor da escola bíblica, que luta contra sentimentos de amargura e ressentimento para com o pastor, mas tem medo de conversar sobre o assunto. O servo, entre aspas, exemplar, voluntário incansável, em 4 ministérios diferentes, mas que raramente separa um tempo para cuidar de si mesmo. 2 intercessores, que usam as reuniões de oração para escapar da realidade dolorosa de um casamento sofrível. A pessoa do seu grupo que nunca é transparente sobre as suas lutas e dificuldades. O membro que, por ter tempo de igreja, acha que já sabe tudo e não precisa de mais instrução. Esta lista o autor apresenta como uma indagação perturbadora dessa questão. Algumas dessas pessoas se parecem com alguém em sua igreja. Eu ousaria dizer, sem conhecer o coração de qualquer pessoa aqui presente, que as chances são enormes, sem conhecer o que vai no coração de qualquer pessoa aqui, ou daquelas que me assistem em casa, eu diria que as chances dessas situações se manifestarem entre nós são potencialmente enormes. Por isso, nessa noite, a proposta da nossa reflexão não é prioritariamente um chamamento evangelístico, como entendo ser a minha veia principal como pregador. Na verdade, o propósito desta reflexão é convidar os irmãos e irmãs que já são servos de Deus, a compreensão de que há áreas da nossa vida, dimensões íntimas da nossa vida, que só Deus conhece. Somente Ele vê no secreto. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. O que somente Deus vê em secreto. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, no qual o texto lido está inserido, é um dos 3 maiores sermões proferidos por Jesus. Nós encontramos o Sermão do Monte, encontramos o sermão sobre a vinda do Espírito Santo, descrito no texto de João, e também o sermão escatológico, que fala sobre o advento da volta de Cristo. São os 3 grandes sermões que têm uma extensão maior
nos evangelhos. O Sermão da Montanha, ele tem um propósito bastante definido em todos os seus 3 capítulos. Qual é o propósito do Sermão do Monte? Na verdade, ele é um extraordinário manual de vida cristã. É aquilo que nós devemos ser e fazer. Nós temos aqui no Sermão do Monte, em síntese, uma verdadeira radiografia do cristão, não do religioso. O religioso é aquele que veste uma roupagem de identidade religiosa. Mas o Sermão do Monte, ele ultrapassa essa perspectiva imediata e lança a luz na intimidade da vida de cada um, no nosso interior. Eu diria que o Sermão do Monte é o checklist do verdadeiro cristão. É aquela lista que nós vamos lendo e vamos percebendo onde estamos bem, onde nós não estamos bem, onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar, e é aqui no Sermão do Monte que nós encontramos isto. E a expressão mais evidente de religiosidade no tempo de Jesus era o fariseu. Quando o Senhor Jesus trata da justiça e da oração, nos 2 textos que lemos, ou no texto que lemos que vai até o verso 8, e eu poderia seguir até o versículo de número 18, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção dos seus discípulos para que eles, assim como nós, não incorramos nos equívocos que os fariseus incorreram. O fariseu gosta de publicidade, mas Deus ama a intimidade. O fariseu gosta de auditório, mas Deus tem prazer no camarim. O fariseu quer aplauso dos homens, mas Deus quer a adoração dos homens. Por 4 vezes, no texto de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo usa essa expressão, o Pai que vê secretamente, ou o Pai que vê em secreto. Nós a encontramos no versículo 4, então teu Pai que vê em secreto te recompensará. No versículo de número 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E a última expressão, nós a encontramos no versículo 18, que não foi lido, quando o Senhor Jesus Cristo trata do jejum, e ele diz então, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Ver em secreto é mais do que nos perceber na intimidade do nosso aposento. Embora isto também esteja presente. É mais do que perceber aquilo que você e eu somos lá no nosso quarto, no nosso momento de recolhimento. Jesus está dizendo que Deus vê quando você, lá em secreto, você se derrama diante de Deus, Ele vê. Creia nisso. Mas é mais do que isso. Na verdade, que o Senhor Jesus Cristo está aqui desafiando os seus discípulos à compreensão. É de que para além da nossa posição num cômodo da casa, o Pai vê aquilo que acontece na intimidade do nosso coração.
naquela dimensão interior que a esposa não conhece do marido e vice-versa, naquela dimensão interior que os pais não conhecem dos filhos e vice-versa. Porque nós, na verdade, não conhecemos 100% a pessoa com a qual nós convivemos. Essa que é a grande verdade. Nós conhecemos e à medida em que os anos vão passando, nós vamos alargando a nossa compreensão do outro, mas é absolutamente impossível conhecer 100% a outra pessoa, mas alguém que conhece, que tem a capacidade de nos ver por dentro, de nos ver na nossa intimidade. É a intimidade do coração, portanto, de cada um. Deus não vê as coisas como os homens a veem. Um homem pode ver somente os sinais exteriores que nós comunicamos. Hoje pela manhã, nós ouvimos aqui na pregação, o pregador nos instruir sobre a tendência que temos de construir uma visão do outro nos 5 primeiros segundos. Por isso que é fácil enganar. Por isso que é fácil iludir. Quantas moças, por exemplo, que entram num relacionamento, são iludidas por conta do estereótipo. Aquele cidadão bem apessoado, que tem uma fala, né? Porque alguém até disse que a mulher é mais atraída pelo que ela ouve, o homem pelo que ele vê. Talvez seja isso que explica, às vezes você vê uma moça tão bonita com um camarada que, como diria alguém, cruz credo. Com certeza ele tem uma boa fala. Aliás, tem aquele personagem lá do Chico Anísio, não? O camarada que tinha um vozeirão, né? Por isso é fácil enganar, e aquela menina então se encanta pelo moço e não percebe que namoro e noivado se constituem em oportunidades de conhecimento daquilo que a pessoa é por dentro. Entram num relacionamento e depois casam com um príncipe e descobrem que era um sapo. Meus irmãos, Deus não vê assim. Ele vê o coração. Jesus está enfatizando por 4 vezes. Teu Pai que vê secretamente. E eu quero destacar então no texto lido, pelo menos 3 coisas que o Pai vê no secreto do nosso coração. Como disse, a palavra dessa noite é uma palavra voltada à igreja, para nós, para mim, falou ao meu coração. E eu espero, em nome de Jesus, que também fale ao seu coração, para que nós sejamos confrontados por ela, moldados por ela, ajustados a ela. O que somente Deus vê no secreto, ou em secreto, à luz do texto. Em primeiro lugar, o Pai vê em secreto a verdadeira motivação do coração. Na verdade, você sabe das suas motivações. E Deus muito mais. Tudo que nós fazemos na vida tem uma motivação. Aliás, a palavra motivação é a composição de 2 palavras. Um motivo e uma ação. Uma intenção e uma ação. Um pensamento e uma ação.
uma ideia e uma situação materializada. Tudo que fazemos na vida tem um motivo. Você está aqui por algum motivo. Você está aqui por algum motivo. Queira Deus que o seu motivo aqui seja de adorar a Deus, de crescer espiritualmente, mas é fato de que nem todos que frequentam uma casa de adoração o fazem com motivo legítimo, seja como for. Se o motivo não for legítimo, você está aqui e pela ação do Espírito Santo de Deus, há a chance de que aquele motivo equivocado se transforme no motivo legítimo. O motivo leva a ação. Qual é a sua motivação? O Senhor Jesus Cristo aponta, fazendo uma analogia, uma comparação, e ensinando os seus discípulos a fugirem da motivação espúria, estranha, alienígena. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça, verso 1, diante dos homens. Qual era o motivo? Para serem vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, cuidado para que vocês não façam como os fariseus, que até têm atos de justiça diante dos homens, mas o motivo é estranho. Nós podemos fazer coisas certas com motivos errados. Sim ou não? Podemos fazer coisas certas com motivos errados. Atos piedosos são deturpados se praticados com o objetivo de serem vistos pelos homens. O Senhor Deus sonda o nosso motivo. É como alguém disse, né? Que Deus na nossa vida dá mais valor aos verbos do que aos advérbios. O verbo é ação. O advérbio é a expressão de como essa ação é desenvolvida. Ele olha o motivo. Ele olha o coração. E eu quero lhe apontar aqui alguns versículos bíblicos que reforçam essa ideia. Salmo 139, versículo 23, na versão King James, diz assim: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. É o pedido do salmista. O mesmo texto, numa outra tradução, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então Deus conhece. Sabe o que você está agora vivendo no interior do seu coração? Isso Ele vê. E só Ele vê. No texto de Lucas, capítulo 16, verso 15, Jesus está ensinando os seus discípulos, e Ele disse assim: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Lucas, capítulo 16, verso 15. Leio ainda o texto extraordinário de 1 Samuel, quando o Senhor já havia rejeitado Saul como rei de Israel, e enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, de uma família simples. Deus já havia escolhido Davi para ser rei em lugar de Saul. E diz o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, o seguinte: e sucedeu, os filhos de Jessé vinham
um a um, e Samuel olhava para eles, mas o Espírito Santo não testificava no coração serem aqueles homens valentes, musculosos, que o Senhor havia escolhido como novo rei de Israel. E o texto diz então, que sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor diz, Samuel olha para Eliabe e vê um homem musculoso, um homem de aparência, e ele conclui, este vai ser o rei de Israel. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor faz o quê? Olha para onde? Para o coração. E então, aquele improvável, sem aparência musculosa, Davi era franzino, de um porte delicado. Deus faz coisas para confundirem a mente dos intelectuais, e aquele improvável, aquele menino improvável, aquele jovem improvável, que não tinha uma aparência grandiosa, de monarca, de guerreiro, mas Deus disse, é esse que eu quero. E ali nasce o extraordinário rei Davi, porque Deus não vê como vê os homens. Ele vê na intimidade, ele vê no secreto do coração. Compreende isso? Significa dizer que ele vê o que vai no seu coração agora. Ele vê o que trouxe você hoje aqui, nesta noite, nesta igreja, este belo auditório que, considerando-se o distanciamento até bem concorrido, ele sabe o que vai no seu coração, ele sabe aquilo que você falou para ele na madrugada anterior em casa. Ele sabe aquilo que você disse com lágrimas nos olhos, dirigindo o seu automóvel. Ele sabe, como diz aqui o salmista no Salmo 139, verso 23, ele conhece as suas inquietações. Ele conhece. Então, o pai que vê em secreto, ele vê em primeiro lugar a verdadeira motivação do coração. Compreendem isso? No caso dos fariseus, de agradar os homens. Mas Jesus disse, guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens. Se Ele alerta para nos guardarmos, é que isso pode acontecer. Pode acontecer, irmãos. E muitas vezes, o Senhor tira o nosso tapete. Eu nunca vou me esquecer, e talvez algum dos coristas mais vividos desta igreja se lembrem. Havíamos preparado um grande musical de Natal para ser apresentado no centro da cidade. O palco foi montado, a propaganda feita. E naquela época os eventos da nossa comunidade eram muito aguardados, como hoje ainda acontece, mas os eventos de rua. Eu me lembro de vir a alguns ensaios, e percebendo que um sentimento de vaidade começava a dominar os corações. Não era verbalizado, mas era implícito, perceptível, de que ia ser um show, ia ser um espetáculo.
O sentimento de glória para nós era tão evidente, não era verbalizado, mas era percebido de uma forma muito desagradável. Você sabe o que aconteceu? Graças a Deus o que aconteceu. Caiu um pé d'água e não teve show. Quem é que lembra disso? Olha, levante a mão. Você lembra disso? Sabe por quê, irmãos? Deus não divide a glória dele com ninguém. Estamos aí a 5 parcelas de pagarmos um terreno caríssimo, humanamente impensável, mas que nem por um segundo sequer ousemos pensar que foi o nosso braço de carne que nos deu a vitória, que nós compreendamos de forma definitiva, de forma irreversível, que foi a mão poderosa de Deus sobre a sua igreja. Entende isso? Então, primeiro que Deus vê, Pai, vem em secreto, é o motivo do coração. Eu disse que são 3 coisas que eu quero destacar. Estão comigo até aqui, irmãos? Amém ou não amém? Segundo lugar, Jesus disse, o Pai que vê em secreto. 4 vezes no texto, até o verso 18. Pai vê em secreto a verdadeira generosidade. Verso 3 diz assim, quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha bem, por que é que o Senhor Jesus introduz uma questão de ajuda nesse sermão? Quero que você entenda que a generosidade é vocação do Evangelho. Alguns de nós não entendemos isto. Aí vamos pagar lá para o menino que lava o carro, que começa pedindo alto, aí você chega a um preço razoável, mas tem gente que quer ainda levar vantagem na vida daquele menino que ganha lá R$10 para lavar o carro, você não faz por 5. Querido, a vocação do Evangelho é generosidade, entende? Generosidade quando você traz alguma coisa para ser doado para ação social. Eu vou falar aqui para alguns de vocês, e só vocês vão ouvir, mais ninguém, que tem coisas que vêm para ação social que vão direto para o lixo. Coisas nojentas, mal cheirosas, trapo velho. Parece que a oportunidade de socorrer a ação social é associada ao momento de fazer uma limpeza em casa. Então se junta aquele monte de trapo e vai para a ação social. Isso não é do Evangelho. O Evangelho é você dar lá aquilo que você ainda usaria, mas que não vai precisar mais. Perdeu medidas, ou ganhou medidas, então você pega aquela roupa, aquele produto, manda para ajudar alguém. Não é alimento vencido. Está entendendo? 3 meses vencido. O que é que você faz com o alimento vencido na sua casa? Alguns até passou alguns dias, ainda você aproveita. Mas pensa, um produto que tem 1 ano vencido, o que você faz? Você dá para a sua família?
Você alimenta seus filhos com alimento já um tempão vencido? Não, vai para o lixo, sim ou não? Generosidade é vocação do Evangelho. Jesus está ensinando isso aqui. Deus é extremamente generoso para conosco, irmãos. O Deus da Bíblia é farto. É farto. Você pode estar certo que você já orou a Deus, já pediu algo a Deus, e Ele dá sempre o quê? Além. Quem é que já viveu isso? Dá além, sabe por quê? Ele é generoso. E nós precisamos ser generosos como Pai. Quando nós nos convertemos, nós precisamos nos tornar generosos como Pai. Deixa eu contar aqui uma experiência. Imagina aquela doceira. Faz um doce, faz um bolo espetacular, mas ela não é convertida. Aí aquela pessoa chega e diz, você me ensina a fazer bolo? Ela se ensina. E dá a receita faltando um produto. Aqui não acontece não, mas lá no Rio de Janeiro, faltando aquele produto para não ficar igual. Porque ela pensa assim, eu vou perder minha clientela, aí se converte. E eu estou falando aqui de coisa real, a pessoa se converte. Aí a pessoa diz, você me dá a receita? Claro, te dou a receita e até te ajudo a fazer. E sabe o que acontece? Há uma bênção que é a bênção da semeadura. Quanto mais você abençoa o outro, Deus derrama de forma profusa na sua vida. A bênção da generosidade. Olha, muitos crentes que não entendem isso. Você pensa que Deus precisa do seu dinheiro, irmão? Pensa. Nem todo mundo está participando da campanha porque não pode, mas tem gente que participa porque não participa porque não quer. E Deus está fazendo, mas você está perdendo um privilégio. Guarde isso, é princípio do Evangelho. Quanto mais você abençoa, você mais abençoado é. Faça o teste. Bênção da generosidade. Isso é lindo demais. Por isso Jesus está dizendo, quando você for dar sua esmola, sua oferta, você não busca glória para si. Aprenda generosidade. As 3 expressões de piedade judaica são dar esmola, orar e jejuar. Essas 3 coisas aparecem nesse texto. Dar esmola, orar e jejuar. Nesta ordem, são as 3 manifestações de piedade judaica. E devem ser características naturais dos filhos do reino. Mas quando praticadas sem ostentação e sem nenhum desejo de receber louvores dos homens. Aprenda a generosidade. Eu conheço aqui nessa igreja irmãos e irmãs que têm um sentimento de generosidade tão lindo, e que quando abençoam, chegam a dizer assim, mas não diz que foi eu. Eu posso citar aqui um exemplo da minha falecida sogra. Que mulher generosa. Quantas pessoas nós descobrimos depois do seu falecimento que eram ajudadas por ela de forma reservada. Aí eu entendo como a bênção de Deus na vida dela alcançou a nossa família. Princípio da generosidade. Você quer ver seus filhos abençoados? Seja generoso. Está entendendo, irmão? Essa era uma característica do fariseu hipócrita. Atrair a atenção para si enquanto entregava a sua oferta. Eu imagino um fariseu entregando a oferta, né? Ele fazendo questão de que todo mundo visse que ele estava dando aquela oferta.
Jesus está dizendo, façam assim não. Que a tua esquerda não saiba o que faz a tua direita. Ou seja, que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Ou seja, que seja algo tão reservado, seja generoso, mas você não precisa tocar trombeta, anunciar que está ajudando. Faça de forma discreta. Mas aprenda o princípio da generosidade. O que é generosidade? Não é quantidade, mas é aquilo que você abençoa nos outros em relação àquilo que você tem. Às vezes, uma quantia pequena é muito mais generosa do que uma grande quantia que outra pessoa oferta. Viúva pobre, você lembra? A oferta dela, diminuta. Mas em relação à sua condição, Jesus chegou a dizer, ela deu tudo o que possuía. Os ricos até davam muito, mas o que sobrava? Princípio da generosidade. Isso Deus vê. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Sim ou não? Sim ou não? Terceiro lugar e último lugar. O Pai vê o nosso motivo, o nosso verdadeiro motivo, a nossa verdadeira generosidade, mas há algo também que o texto nos ensina, que o Pai vê em secreto. É a nossa verdadeira religiosidade. Jesus diz assim no versículo 5, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê secretamente, te recompensará. Eu acredito, irmãos, que oração longa é para intimidade. Oração curta é na publicidade. Você gosta de orar 20 minutos? Que o faça na sua intimidade. E não na publicidade. Era costume do fariseu escolher lugares públicos para orar e também estender suas devoções inconsequentes sem qualquer sentido, como se fosse um pagão dirigindo-se ao seu Deus. Seria mais ou menos assim, ele vai lá para o centro da cidade, bem paramentado, e fazer as suas orações, para ser visto pelos homens. Quando um fariseu jejuava, e o texto fala aí, no verso 16 sobre jejum, verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Você sabe como é que o fariseu fazia? Quando ele jejuava, ele tinha um prazer especial de se desfigurar com o uso de cosméticos, parecendo morto. Imagina, ir diante do espelho e põe lá uma cor pálida, para impressionar bem que ele está jejuando, talvez até acrescentando uma carinha assim de sofrido, né? Aquela expressão que a gente vê nas pinturas medievais, período de negro da história, né? Você já viu como são retratados os santos medievais? Normalmente é uma pintura de fundo escuro, penumbra. Aí aparece lá aquela figura com a mãozinha assim. Você já viu isso? Aquela cabecinha inclinada, um olhinho de peixe morto. É ou não é verdade? Aí vem o Renascimento e traz alegria. Traz alegria. O fariseu, ele era identificado por estar jejuando pela sua aparência. E sabe qual era outro motivo?
pelo mau hálito. Verdade? E Jesus disse: não faça como eles. Esse exibicionismo produzia o seguinte veredito: aquele ali é uma pessoa muito religiosa. Jesus está dizendo que não é por aí. Ele vê a verdadeira religiosidade. Quando horários, se derrama diante de Deus, lá na intimidade da sua casa, com a convicção de que o Pai, que está em secreto, te recompensará. Você, irmão querido, que tem experiências de oração, me responda uma coisa. Quais foram os momentos mais impactantes de oração na sua vida? Aqueles que você teve em público ou aqueles que você teve sozinho lá no seu quarto? Quais foram? Aquela situação que você não via saída. Que você põe a mão na cabeça e, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu me lembro, no início de ministério, que a gente conhece, não conhece muita coisa, depois a gente começa a conhecer um pouquinho, mas não conhece tudo. Eu me lembro que uma vez, eu não sei qual era o problema, mas eu estava numa angústia tão grande, solteiro, não tinha esposa para compartilhar, para orar comigo, e eu me lembro que eu estava numa angústia tremenda, meu Deus, o que é que eu faço? E eu orava, eu me levantava, eu lia a Bíblia, eu orava, e eu chorava, e eu orava, e daqui a pouco eu olhei para a janela, o dia estava amanhecendo, mas aquela experiência foi extremamente importante na minha vida. A experiência da intimidade com Deus. Você se lembra qual foi na sua vida? Talvez orando por um filho doente, desenganado pelos médicos. Talvez você tenha até estendido a sua mão e tenha dito: Senhor, os médicos disseram que não tem jeito, mas Senhor, põe a tua mão na minha. E você foi tomado de uma convicção que veio do céu, e muitas vezes seu corpo aqueceu ou não, e você sentiu que aquele momento Deus ouviu a sua súplica, e aquilo que era desenganado pelos médicos, daqui a pouco recebendo alta. Oração em secreto. Isso Deus vê. E nessa noite, com essa palavra voltada para a igreja, eu quero lhe encorajar a sair daqui entendendo que, como o nosso mestre disse, ele vê o secreto.